Olá, meus irmãos, continuando nossa leitura da Bíblia, livro de Deuteronômio, capítulo 29 em diante. Estas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: Tende visto tudo quanto o Senhor fez perante vossos olhos na terra do Egito, a Faraó e a todos seus servos e a toda a sua terra. As grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas. Porém não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. Pão não comeste, vinho e bebida forte não bebestes, para que soubesses que eu sou o Senhor vosso Deus. Vindo vós, pois, a esse lugar, Sion, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, nos saíram ao encontro, a peleja, e nós os ferimos. Retomamos a sua terra, e a demos por herança aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo dos Manassitas. Guardai, pois, as palavras dessa aliança e cumpri-as, para que vos prospereis em tudo quando fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os capitães de vossas tribos, vossos anciãos, vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos e as vossas mulheres, e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o rachador da vossa lenha até o atirador da vossa água, para entrardes na aliança do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz convosco, para que hoje te confirme por seu povo e ele te seja por Deus, como te tem dito e como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E não somente convosco faço essa aliança e este juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco perante o Senhor nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações pelas quais passastes, e vistes as suas abominações, os seus ídolos, o pau e a pedra, a prata e o ouro que havia entre eles, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, para que vá servir a deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz que dê veneno e fel. E aconteça que alguém ouvindo as palavras dessa maldição se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o parecer do meu coração, para acrescentar a sede e a bebedeira. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas fumegará a ira do Senhor o seu zelo contra este homem, e toda maldição escrita nesse livro pousará sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. E o Senhor o separará para mal de todas as tribos de Israel, conforme a todas as maldições da aliança escrita no livro da lei. Então dirá a geração vindoura, os vossos filhos que se levantaram depois de vós, e o estrangeiro que virá de terras remotas, vendo as pragas desta terra e as suas doenças com que o Senhor a terá afligido. E toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, e de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na ira e no seu furor. E todas as nações dirão: por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor desta grande ira? Então se dirá: porquanto deixaram a aliança do Senhor Deus de seus pais, que eles tinha feito quando os tirou da terra do Egito. E foram e serviram a outros deuses e se inclinaram diante deles, deuses que eles não conheceram e nenhum dos quais lhes tinha sido dado. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra essa terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita nesse livro. E o Senhor arrancou da sua terra com ira e com indignação e com grande furor, e os lançou em toda a terra como neste dia se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós, a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Capítulo 30.
E será que, sobrevindo-se todas essas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme a tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali. E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da sua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos, sobre os que te odiarem, que te perseguirem. Converter-te-ás, pois, e darás ouvido à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, para o teu bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para te fazer bem, como se alegrou em teus pais. Quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos, os seus estatutos, escritos nesse livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus, para que dizeres: quem subirá por nós aos céus, que no-lo traga e no-lo faça ouvir, para que cumpramos? Nem tampouco está além do mar, para que disses: quem passará por nós além do mar, para que no-lo traga e no-lo faça ouvir, para que cumpramos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para a cumprires. Vês, aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos, e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual está por possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro que hoje certamente perecereis, não prolongareis os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Capítulo 31. Depois foi Moisés e falou essas palavras a todo Israel, e disse-lhes: da idade de 120 anos eu sou hoje. Já não poderei mais sair e entrar, além disto o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti, e ele destruirá todas essas nações de diante de ti, para que a possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem falado. E o Senhor lhes fará como fez a Sião e a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vô-los der diante de vós, então, como eles, fareis conforme a todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué, e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu o farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes.
E Moisés escreveu essa lei a Deus aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, os homens, as mulheres, os meninos, os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam, e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. E que seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que viveres sobre a terra, a qual ides, passando o Jordão para a possuir. E disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama a Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué, e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e prostituir-se-á, indo após deuses estranhos na terra, para cujo meio vai, e me deixará e anulará a minha aliança que tenho feito com ele. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado, e tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não me alcançaram estes males, porque o meu Deus não está no meio de mim? Esconderei, pois, totalmente o meu rosto daquele dia, por todo o mal que tiver feito, por se haverem tornado a outros deuses. Agora, pois, escrevei-vos esse cântico, ensinai-os aos seus filhos, ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Porque introduzirei o meu povo na terra que jurei a seus pais, que mana leite e mel, e comerá, e se fartará, e se engordará, então se tornará a outros deuses, e os servirá, e me irritarão, e anularão a minha aliança. E será que quando alcançarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua descendência, porquanto conheço a sua imaginação, o que ele faz hoje, antes que eu o introduza na terra que tenho jurado. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia, e o ensinou aos filhos de Israel, e ordenou a Josué, filho de Num, e disse: esforça-te e anima-te, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras desta lei, até se acabarem, Moisés deu ordem aos levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes foste contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte? Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos, os vossos oficiais, e aos seus ouvidos falarei essas palavras, e contra eles por testemunha tomarei o céu e a terra. Porque eu sei que depois da minha morte certamente vos corrompereis, e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira com a obra das vossas mãos. Então Moisés falou as palavras desse cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel, até se acabarem. Amém, meus irmãos, essa leitura de hoje. Amanhã continuaremos.